Olá, dimensionamento de uma escada treliçada. A gente tinha feito uma planilha para escada de base reta ou treliçada, mas tecnicamente uma escada de laje treliçada ela funciona bem similar, porque da mesma maneira é só uma taxa de aço específica. O que difere no caso de uma escada, digamos, treliçada, né? A primeira coisa que difere é que ao invés de ter uma taxa de aço específica, eu vou ter uma taxa de aço por vigote. Ok? Então, eu não vou ter uma barra cada 15, não vou ter, quem sabe, 4 vigotes. Ok? Eu tinha feito uma planilha antiga, mas ainda faltavam os dados nela, então vamos copiá-la aqui e refazer essa planilha para uma escada treliçada aqui, então. Ok? Então, escada treliçada, né? Escada treliçada de concreto, concreto armado, ou escada, vou colocar aqui treliçada, né? Escada treliçada de concreto armado. Escada de concreto armado, beleza? Bom, e vamos imaginar que eu tenho essa escada aqui, que eu penso fazer ela em uma escada treliçada em si, beleza? Bom, tá aqui a nossa escada, tá? Digamos aqui seria a parte do enchimento, dela vai ter que ter pelo menos, digamos aqui, geralmente 4 centímetros da capa depois, ok? Pode ser mais, mas uma ideia básica. Bom, entendi isso aqui agora. Vão da escada nesse caso. E aqui entra uma questão específica, mas já que é uma escada reta, né? Porque uma escada, temos um patamar mais parte inclinada, mais parte reta, é um pouco mais complicado de fazer com laje treliçada. Até tem como, mas é bem complicado. Então aqui eu tenho um vão de 3,92, ok? Imaginar que seja de uma escada de um sobrado, coisa do tipo. 3,92, beleza? A altura da escada 2,70, tá? Largura da escada, imagina que seja uma escada de uma casa, um sobrado, coisa do tipo, imagina que seja uma escada de 90 de largura. Ok? Tá? E agora algumas coisas que eu vou modificar. Primeiro, tá? Vários dados aqui eu vou jogar mais para baixo. Tá? Isso aqui eu posso jogar todos isso aqui, quem sabe umas linhas para baixo, para ter espaço para colocar informações. Por quê? Bom, densidade aqui, vou ter densidade do enchimento da peça como um todo, mas a questão é, primeiro, eu vou ter a altura total aqui, ó, a altura total da laje. Altura total da laje. Vamos imaginar que a laje total, estou pensando em uma laje de 12 centímetros, ok? E a altura que eu vou pensar, digamos, ou espessura da capa agora, vou colocar aqui, ó, só colocar aqui, copiar esse altura total que eu colocar, digamos, só para manter isso aqui como em azul claro, ok? Vamos colocar aqui o que? A espessura da capa aqui, então, espessura da capa, selecionamos isso aqui, deletamos, beleza. Espessura da capa que a gente tem. Imaginar que eu tenha 4 centímetros de espessura da capa, ok? Tá? Largura do enchimento, vamos imaginar que seja uma largura de enchimento de 33 centímetros, eu vou ter alguma coisa próxima disso, ok? E largura, vou colocar eixo a eixo das nervuras aqui, em torno de 30 centímetros, vai variar um pouco, mas é uma ideia base. Comprimento geralmente vai ser menor laje treliçada, ok? Altura do degrau pode ajudar um pouco. Agora, que tipo de escada que vai mudar? Tipo de escada eu posso ter posso colocar como? Eu posso ser degrau de concreto, certo? Ou degrau de alvenaria. Ok? São duas opções que eu tenho nesse caso de tipos de degrau. Bom, sabendo isso aqui então, o que eu vou fazer é o seguinte, deletamos aqui, beleza? Tá? Nesse caso aqui, vamos imaginar que eu vou fazer uma escada com degrau alvenaria depois. Então, concreto a laje e depois eu faço o degrau conforme for precisar, beleza? É um método que pode fazer o degrau depois, só faz a rampa inicialmente. E aqui eu vou ter algumas informações, até vou ter que jogar um pouco mais para baixo isso aqui, porque eu tenho mais informações. Mas posso fazer o seguinte aqui, ó. Tá? Tipo de escala, posso jogar aqui do lado, quem sabe. Tá? Densidade, então eu vou ter o quê? Densidade da alvenaria aqui, densidade da alvenaria que eu vou ter, ok? E eu vou ter outra densidade que eu preciso saber, densidade do enchimento, ok? Porque para fazer um degrau eu não posso fazer ele de isopor, mas no enchimento eu posso fazer enchimento da laje para fazer de isopor, ok? Tá? Daí só vou copiar aqui, ó, e geralmente a densidade vai ser aproximadamente aí, tipo 0,8 para uma tabela de barro e 0,01, 0,02 para isopor, beleza? A densidade aqui vamos já que seja 0,8, uma tabela de barro, beleza? Regulação de escada, apoio, apoio. FCK 25, sendo uma escada tipo sobrado e tudo mais, sobrecarga só 250. Ok? O alfa é geralmente 1, a gente vai ter que calcular para 28 dias. O que a gente tem que modificar agora? Bom, para o cálculo do momento do fletor. Cálculo do fletor que vamos dar. O FCK é a mesma coisa, a hipotenusa é a mesma coisa, carga permanente vai ser baseado no peso próprio aqui, só vou modificar isso aqui agora, tá? Mas vai ter alguns fatores a mais. Então, primeira coisa aqui, ó, carga permanente, vou modificar os fatores aqui em si, tá? Como que eu vou fazer isso aqui então? Bom, basicamente a questão é, posso até colocar uma informação que faltou, a seguinte aqui, ó, a calculação de escala apoio a apoio, né? Vou jogar tudo isso aqui uma linha para baixo, porque eu tenho uma outra informação que eu tenho que colocar, que é a quantia de vigotas, ok? A quantia de vigotas a gente até pode calcular exato, mas o ideal é realmente colocar aqui
quantia de vigotes que eu vou ter. Vamos imaginar que eu tenho 3 vigotes, ok? Geralmente vai ser alguma coisa em torno disso para uma escada de 80 e 90. Por quê? Bom, porque a primeira vigote vai ter um, uns 11 de largura, tá? Daí mais 33 do enchimento, mais 9 das vigotes internas, mais 33 do enchimento, mais 9, vai dar 95, ajusta um pouquinho ali, vai ficar basicamente 13 vigotes. Quem sabe quebra o enchimento ali, faz algum ajuste, vai dar 90. Beleza? Bom, entendido isso aqui então em relação aos vigotes. O que vai acontecer em relação ao nosso peso próprio da estrutura? Vai ser o quê? Basicamente, vou ter que calcular o volume de material. Vou colocar assim aqui, ó, vou colocar volume de concreto, né? Volume de concreto aqui, volume de então primeiro volume de concreto, volume de concreto. Quanto de concreto eu vou gastar na minha escada? Basicamente, o concreto que eu vou gastar, não, primeiro calcular o volume do enchimento, volume do enchimento aqui, tá? O volume do enchimento que eu vou gastar vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa, né, o concreto total da escada, multiplicado por a altura do enchimento, né, que é a altura total, menos a espessor da capa. Isso aqui eu vou dividir por 100 para ter em metros, ok? Fecha parênteses aqui. Divido por 100 para ter em metros. E multiplicado pela largura do enchimento, também dividido por 100 para ter em metros. E daí, claro, isso eu tenho que multiplicar pela quantidade de enchimento, que é a quantidade de vigotas, menos 1, né? Começa com vigota, termina com vigota, e é enchimento menos 1 aqui, tá? Então, de enchimento, vai 0,25 metros cúbicos. Ok? O que mais que eu vou ter daí agora? Volume de concreto agora, volume de concreto. Volume de concreto que eu tenho na escada. Quanto de volume tem de concreto? Basicamente vai ser igual à espessura da escada, ok? Cadê a altura da escada aqui? Eu vou colocar espessura aqui, espessura, vou colocar espessura mesmo, que fica mais fácil. Espessura total, beleza? Mas a espessura que eu vou ter vai ser a espessura total em metros multiplicado por a largura da escada multiplicado pela hipotenusa. Ok? Isso aqui eu vou subtrair o que eu tenho de enchimento. Beleza? Que vai dar em torno aqui 0,26 metros cúbicos. Então, escada em torno de 0,51, metade é enchimento, metade é concreto. Ok? E eu vou ter o quê? Volume do degrau. Volume do degrau. Ok? Quanto vai ter de volume do degrau? Basicamente, eu vou ter a altura do degrau dividido por 2 e dividido por 100, né? Por 2 porque é um triângulo e por 100 para converter para metros, multiplicado pelo vão da escada, ok? Vai dar tipo 0,34 metros cúbicos de degrau, ok? Então, densidade de peso desse degrau concreto, no caso, vai ser o volume de enchimento, no caso aqui, multiplicado pela densidade, ou, na verdade, nem precisa desse tipo de escada mais. Eu posso só apagar isso aqui direto e colocar, ao invés disso, só tipo de escada, ou densidade do degrau, ok? Pronto, só precisa da densidade do degrau direto, ok? Densidade do degrau, então, vai ser só copiar aqui, ó. Vou imaginar a seguinte situação: densidade de degrau aqui, só coloco. Na verdade, eu tinha uma forma aqui, mas a questão é densidade de degrau suficiente. Então, o peso próprio que eu vou ter, a carga permanente, vai ser igual a densidade de degrau multiplicado pelo volume de degrau, mais o volume de concreto vezes 2,5, mais o volume de enchimento multiplicado pela densidade do enchimento. Ok? Isso vai me dar o peso da escada, digamos, o peso total da escada. Isso aqui eu tenho que dividir pelo vão da minha escada, ok? Pelo vão da escada aqui. Aí, o volume do degrau faltou multiplicar pela largura. Ok? Faltou multiplicar pela largura. Beleza, só ajustei isso aqui. Foi agora. Então, esse é o peso da minha escada, tá? Na verdade, aqui, esse aqui já é o peso da escada por metro, né? Se eu dividir pela largura, vai me dar o peso por metro quadrado. Então, 357 kg por metro quadrado. Bem menor que uma escada de uma escada de concreto. Por quê? Porque, basicamente, ela tem um material mais leve de enchimento. Ok? Foi, mas foi, tá? Momento do fator positivo, a fórmula é exatamente a mesma, que não muda. FYD do aço, a fórmula é a mesma, não muda, só que tem uma pequena questão, tá? Eu vou copiar isso aqui uma linha para baixo e vou colocar a possibilidade de barra de 4.2. Por que barra 4.2? Basicamente porque eu tenho a armadura base nessa laje. Ok? Essa é uma questão que acaba sendo uma ar de aço que eu tenho ali, tá? Isso aqui é ar de aço da barra, que não precisa tantas casas decimais, mas é uma questão que eu tenho aqui. Beleza? Então, o mu e o xi vai ser a mesma fórmula para o positivo. Como que funciona para o negativo? O negativo é um pouquinho diferente. Por quê? Porque para o negativo, eu estou fazendo ele baseado numa largura, digamos, da escada total. Mas, na verdade, tanto o mu, aqui eu vou ter que multiplicar ele por o mu x o AS, eu vou multiplicar pela quantia, pela largura de concreto que eu tenho, tá? Então, eu vou multiplicar pela largura de concreto, que vai ser o quê?
cada vigota vai ser aproximadamente 9 centímetros, tá? Isso aqui tem uma pequena variação, mas geralmente é próximo a 9 centímetros, dividido, tá? Peraí, isso aqui, eu fecho parênteses aqui, ó, e eu divido pela largura total da escada também em centímetros, aqui multiplicado por 100, foi aqui. Ok? Tá? Vai dar um valor menor, só que isso aqui vai dar um valor menor ainda, só que o que vai acontecer aqui também, aqui é o contrário, tem que dar um valor maior, eu divido e eu multiplico isso aí. Tá? Vai dar um valor 3 vezes maior, porque tem, digamos, basicamente, uma resistência 3 vezes menor de concreto, tem muito menos concreto. Só que daí eu vou fazer a mesma coisa na área de aço necessária. Ok? Tá? E daí também vai dar uma diferença aqui, tá? Mas é uma diferença pequena que no caso de uma laje bem apoiada não existe, ok? Tá? Essa é a questão base. Agora, a área de aço necessária aqui está 4,17. Agora eu tenho armadura base e armadura de reforço, não é só armadura de reforço, eu tenho armadura base e armadura de reforço. Vou fazer o seguinte aqui, tenho que deixar a densidade de enchimento aqui do lado também, tá? Mas eu tenho dois dados, ok? Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Jogo aqui para cima e coloco aqui, ó, armadura base da treliça, ok? Que vai ser o quê? No caso da minha barra, vai ser, ter criado dados aqui, ok? Validação de dados aqui, eu quero criar uma lista, tá? Mas eu posso criar até desde a lista 1 aqui, ó, beleza? Tá? No caso, uma treliça de 8 mais 4, uma barra 4.2, beleza? Tá? A armadura secundária a gente não vai ter, vai ser só a malha de capa ali, que vai ser um caso especial ali, que vai ser basicamente sempre a tela base, né, QM1. Ok? Tá? Copio isso aqui e posso apagar isso aqui. Beleza. Tá? Que foi? Certo. Então, armadura base, treliça, 4.2. E o negativo tecnicamente seria 6. Mas a questão é que o negativo ele não tem quantidade abaixo, não pode aproveitar ele. Tá? E a armadura de reforço agora. Reforço que eu vou ter. Bom, então, essa é a questão básica. Pegamos isso aqui, ó. Que só posso jogar esse volume concreto aqui um pouco mais para baixo, porque eu tenho que colocar uma informação adicional. Mas a questão é, jogo isso aqui tudo para baixo aqui, ó, tá? Eu tenho a área de aço necessária. A área de aço necessária a gente já calculou. Ok, está tudo calculado aqui no nossa área de aço necessária. Porém, e tem uma questão aqui, ó, tá? AS das treliças, né? Quanto que eu tenho de AS das treliças? Eu tenho basicamente o diâmetro ao quadrado vezes π sobre 400. Ok? Multiplicado por 2 barras por treliça, multiplicado pela quantia de vigotas, né? Vai ter então aqui, ó, 0,83 centímetros quadrados só da treliça. Porém, multiplicado por o CA60, né, 600 aqui, ó, dividido por procurar o diâmetro que eu estou utilizando. Ok? O diâmetro que eu estou utilizando é esse aqui, ó, nessa tabela aqui, peraí, ok? Esse aqui, nessa tabela aqui, coluna 2 e o valor exato, ok? Tá, então vai dar uma área de aço um pouquinho maior. Chegou aqui, ó, basicamente 6 vigotas, só por causa da armadura base deu 0,9, 1 centímetro quadrado aqui, ok? Então, a S de reforço barra treliça aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser igual a área de aço necessária menos a área de aço treliça, total que eu tenho, dividido pela quantidade de vigotas. Então, eu vou precisar, tipo, 1,06 centímetros quadrados adicional. Ok? Tá? Então, aqui não vou ter espaçamento de barras mais, porque não faz sentido espaçamento de uma laje treliçada, né? Só colocar aqui, beleza? Barras de reforço, né? Reforço barra treliça. A cada treliça, quantas barras tem que ter de reforço? Igual a arredondar para cima, ok? Basicamente, a área de aço da treliça dividido pela área de aço da barra com 0 casas. Ok? Beleza? Ok. Aqui é ponto vírgula, que eu modifiquei o teclado. Ok? Mas a questão é ponto vírgula aqui pela quantidade de áreas da barra que foi. Tá? E isso aqui, fecha parênteses. Agora foi, aqui ponto vírgula, foi. Beleza. Tá? Então são 3 bases de reforço para essa laje. É muito pesado, tem que saber, para trocar para 2 bases desce. Ok? Outra para trocar para base com 3 seriam 4 barras. Ok? Mas essa é a questão básica. Tá? Já para o negativo, eu vou seguir basicamente a mesma fórmula, só que de negativo aqui. Ok? Tá? Só uma questão aqui, a área de aço necessário está aqui. Tá? A área de aço estreliças basicamente vai ser 0, não tem área de aço estreliça. Ok? A área de aço reforço vai ser essa mesma fórmula aqui, ó, certo? Reforço aqui. Beleza? Nesse caso vai dar um valor que não faz sentido porque não tem momento fletor. Ok? Basicamente aqui o plate vai ficar, não, aqui ó, tá? Na verdade vai dar tipo 0 aqui, tá? E vai dar basicamente aqui, fazer o seguinte, só tipo subtrair tipo menos 0,01 aqui só para não dar um valor positivo, ok? Vai dar igual a 0 aqui, tecnicamente se é menos 1 não faz sentido, é 0.
ok? Vou colocar tipo menos 0, 0, 0, 1 aqui, só para... Então, se eu colocar isso aqui, vai ficar assim? Não, pode ser assim mesmo, tá? Ar de aço real, então, tá? Essa ar de aço real vai ser igual a, basicamente, ó, ar de aço da barra multiplicado pela quantia de barras, multiplicado pela quantia de vigotas, mais ar de aço do reforço, da base da treliça, ok? Nesse caso vai ser 5,71 centímetros quadrados, apesar do S necessário ser 4,22. Se eu trocar para a barra de 8, eu vou ter 5,5. Ok? Tá? O efeito resistido está aqui, tá? Vou colocar aqui igual ao máximo, vou colocar aqui, o máximo entre isso ou zero, só para nunca dar erro aqui, tá? Beleza? Tá nesse caso, opa, aqui é igual ao máximo, só ponto e vírgula, estou acostumado com vírgula por causa do teclado, mas a questão é ponto vírgula aqui, zero. Aí, foi agora. Ué, o máximo entre isso, ué, por que eu dou? Ponto vírgula, tá correto? Vamos lá. Igual a máximo, aí ó, aí parênteses, tá aqui ó, segunda opção, zero. Foi aqui agora, fecha parênteses, agora foi, beleza, tá? No caso vai dar 0 barras aqui agora, deu certo, tá? Efeito resistivo está aqui, no caso é zero, não tem a questão aqui. A área de aço secundária, nem vou ter mais essa área de aço secundária, porque agora vai ser só a malha de capa, a base, ok? E só jogo tudo isso aqui para cima, uma linha aqui, né? Cobrindo coragem está ali também, beleza? E o volume dos materiais que posso ter jogar isso aqui direto para cá foi aqui, beleza? Bom, agora, próxima questão. Módulo de velocidade é o mesmo. Inércia do concreto. Agora a inércia é um pouco diferente, porque eu não tenho uma inércia constante, né? Eu tenho que jogar isso aqui, quem sabe, um pouco para baixo, para calcular a inércia total da minha laje, que ela é, como ela, antes de fissurada, eu tenho uma parte com inércia maior, eu tenho que corrigir isso aqui. Então, jogo tudo isso aqui para baixo, esse aqui inércia concreto vai modificar. Tá? Então, primeira coisa, área da nossa laje. Área da laje aqui vai ser quanto? Vai ser igual a espessura multiplicado pela largura da escada em metros, multiplicado por 100 em centímetros, 1080 centímetros quadrados, ok? Próxima questão que eu vou ter. Eu vou ter a nossa... essa aqui não era da laje, eu tenho que descontar agora o enchimento, né? A largura do enchimento multiplicado pela altura do enchimento, que é esse menos esse, aqui, multiplicado pela quantia de vigotos menos 1, que é a quantidade de enchimentos que eu tenho. Ok? Então, na prática, eu tenho só 552 centímetros quadrados. Em seguida, eu vou calcular digamos, o centroide da nossa peça. O centroide pode ser calculado assim. Como? Basicamente, para calcular o centroide, que dê centímetros cúbicos, ou centímetros, na verdade, o centroide é em centímetros, eu vou calcular a altura até o topo, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual área vezes distância de cada peça. Tá? Então, eu tenho primeiro, eu tenho as vigotas, né? Então, vigotas elas têm de uns 100 centímetros, vezes 100 para 100 metros aqui, ó, menos a largura do enchimento vezes a quantia de vigotas menos 1 aqui. A quantia de vigotas menos 1, tá? Então, as vigotas têm aproximadamente 24 centímetros de largura. Então, isso é uma pequena diferença, mas a ideia base vai ser isso se o enchimento realmente tiver isso, ok? Essa é a largura de concreto que eu tenho. Multiplico isso aqui pela espessura total menos a espessura da capa. Ok? Essa vai ser a área que eu tenho de vigotas. Tá? Agora eu vou multiplicar isso aqui pela distância até o eixo das vigotas. Ok? Tá? Porque vai ser o centroide das vigotas. Na verdade, posso fazer isso aqui multiplicado pela distância até o eixo das vigotas, que é esse menos esse, né? Sobre 2 aqui. Esse menos esse sobre 2. Ok? Tá? Vai dar um valor base. Agora eu vou somar a capa. A capa é mais a largura aqui em centímetros, né? Multiplicado pela espessura da capa, multiplicado pela distância até ela. Que vai ser o quê? Vai ser a espessura total menos a distância até a capa aqui, ó, dividido por 2, ok? Desse valor aqui, eu só pego todo esse valor aqui, ó, e divido pela área, que vai me dar a distância do meu centroide. Multiplicado, dividido pela área, meu centroide está numa altura de 7,91 centímetros, ok? Tá? Tendo isso aqui agora, tendo centroide, agora sim eu posso calcular a inércia da minha capa. A inércia total, inércia antes fissurada. Vai ser o quê? Que vai ser o seguinte, vai ser igual a... Primeira coisa, as minhas nervuras, né? Elas têm 12 menos a espessura da capa aqui, ó. Essa aqui é a base vezes a altura, né? Ao cubo, ou posso até copiar essa fórmula do centroide aqui, só modificar ela. Então, primeira coisa, aqui ó, B5 vezes 100, aqui é a largura, né? E o B6 menos 7 é a altura. Isso aqui é ao cubo, ok? Base vezes altura cubo sobre 12, tá? Essa é a fórmula, primeira parte da fórmula aqui,
da inércia da minha nervura, ok? Tá? Isso aqui eu vou somar mais, né, a área que eu tenho. E a área que eu tenho vai ser igual a... Primeiro aqui, essa inércia de nervura, beleza. Faltou colocar... Aí, ó. Essa inércia de nervura a princípio, tá? Basicamente a largura dela, ok? Vezes a altura ao cubo sobre 12. Mais área das nervuras vai ser igual a área das nervuras, é essa fórmula aqui como todo, como base aqui, ó. Beleza? Área das nervuras multiplicado pela distância quadrada. Então eu peguei isso aqui, fechei parênteses aqui, ó, multiplicado pela distância. Que a distância é o quê? É a altura dela, né? A altura que vai ser a espessura menos a espessura da capa aqui, ó, sobre 2 menos a distância do centroide, ok? Isso aqui eu tenho que colocar mais um parênteses aqui, ó. Fechei parênteses aqui, ó, e elevar isso aqui ao quadrado, ok? Vai me dar essa inércia base por causa da base. Se agora tem que calcular a inércia da capa. Então, mais a espessura da capa ao cubo, dividido por 12, multiplicado pela largura em centímetros, ok? Aumento de inércia aqui um pouco maior. E por final, eu tenho mais a nossa área da capa, que é esse aqui, vezes 100, multiplicado pela espessura da capa, área vezes a distância ao quadrado. Qual que é a distância? A distância é a seguinte, vai ser a espessura total menos a espessura da capa sobre 2 menos a distância até o centroide. Isso aqui eu fecho parênteses e elevo ao quadrado e vai me dar 6.000 de inércia, ok? Tá. A área de concreto no topo aqui vai dar 158,2 centímetros e aqui entra a primeira questão. Qual que é o meu limite? 158,2, está correto isso aqui, beleza? Tá? Qual que é o meu limite então aqui? Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui do lado aqui, ó, igual a se abre parênteses. Essa área de concreto aqui, ó, dividido por a largura de concreto em centímetros aqui, ó, vezes 100. Tá? Isso aqui, primeiro só colocar essa fórmula aqui por enquanto para verificar qual que é o valor que vai dar. Tá? Isso aqui vai dar, aproximadamente, aqui deu tipo 1,75. Tá? Isso aqui eu tenho que multiplicar por 25%, porque eu só posso usar 80% do topo comprimido. Tá? Se isso aqui for maior do que a espessura da capa, eu quero que ele me avise, tá? Laje no domínio 4, ok? Caso contrário, eu só colocar aqui, tem que colocar aqui, ó, ponto e vírgula, tá? Laje no domínio 4. Caso contrário, não precisa avisar nada, beleza? Então, só aqui faltou um parênteses, ok? 1,25, tá certo aqui. Por que eu tenho parênteses aqui ainda? Aqui? Vamos lá. K6 dividido por B5 vezes 1,5 maior que B7. Ok. A C aí foi. Beleza. Tá? Então, se fosse maior, ok. No meu caso, não é, então não tem problema. Beleza? Área de concreto equivalente do aço aqui. Beleza? Altura centroide do aço aqui, a mesma coisa. Centroide. Isso aqui é o centroide depois fissurado, a mesma coisa. Inércia fissurada, a mesma coisa. FCTD está aqui. Ok? MR, momento fator resistente do concreto. Mesma coisa aqui. E equivalente aqui. Isso aqui tudo posso jogar para cima. Tá? A questão aqui é o seguinte, tá? Eu estou com uma contraflash excessiva. Tá? Isso aqui, todos os instantes aqui, a fórmula é a mesma. Tá? O problema que eu tenho aqui é o seguinte, ó, que eu estou com uma contraflecha excessiva, então eu tenho que reduzir a contraflecha. E o problema que eu posso ter é que se eu reduzir a contraflecha, a laje fica com uma flecha muito pesada. Ok? Então vamos tentar. Se eu colocar, qual que é o meu limite de contraflecha? 2,5. Se eu colocar 2,5, beleza, passou no limite, mas passou, ok? Tá? Então, tá, tipo, a flash total está em 1,45, minha flash limite é 1,57. Tá? Daí você vai falar, tá, mas tá passando, ok, tá tranquilo. O problema que a gente está tendo aqui nesse caso é o quê? Que basicamente tem que colocar 3 bases de reforço, correto? Tá? Tem uma maneira de otimizar isso? Sim, muito simples. Tá? A gente tem uma mania de achar que a escada tem que começar e terminar, digamos, no início da escada. Mas na verdade eu posso colocar essa viga, digamos, um pouco para dentro. Ok? Eu posso, digamos, fazer isso aqui, ó. Eu posso colocar essa viga 50 centímetros para dentro, tá? Fazer uma região de maciço aqui, ó. Ok? E a minha laje treliçada começar basicamente daqui, ó. Tá? Então, digamos, a minha laje treliçada, ela começa, digamos, aqui, ó. Tá? A minha laje treliçada não precisa começar no início da escada, tá? E daí eu vou ter uma região aqui, ó. Essa região como um todo aqui, ó, é só um maciço, tá? O que que eu ganho com isso? Eu ganho com isso, basicamente, ó. Faço um maciço aqui, ó. E a escada apoia num vão menor. Então, o vão, ao invés de ser 3 metros e 92, é 3 metros e 42. E o que acontece aqui quando vira 3,42? Basicamente,
a estrutura fica bem mais leve. Claro, não quer dizer que eu posso até reduzir contra flash aqui sem problemas, mas eu passo com duas bases de 8. Ou eu posso trocar para 3,6.3 ou uma de 10. Tá? Com uma de 10 que eu flash um pouquinho acima do limite, porque eu perdi um pouco de ar de aço. Tá? Mas a questão é, eu posso deslocar isso aqui um pouco, fazer 3,40 m ao invés disso, tá? Mas que é a questão base. Tá? E essa região aqui, ó, eu vou ter uma altura de 27 centímetros. Na verdade, digamos até os primeiros 50 centímetros, eu não teria uma utilização muito pesada aqui, né? Tecnicamente, uma coisa que a gente pode fazer de uma escada, sempre que possível, que pode economizar bastante, é deslocar a escada um pouco para o lado, assim, ó. Tá? Fazer uma viga da outra, digamos, 3,7 metros. Ok? Se fosse um monte de 3,7 metros aqui, o que aconteceria é o seguinte, tá? 3,7 metros, daí claro, né? Pegando aqui, ó, dessa região aqui até aqui, ó, eu tenho uma diferença de altura só de 1,98. Ok, altura, isso, diferença de altura de 98. E aí a contra-flash, posso até colocar uma contra-flash de 1,5 cm, tá tranquilo. A flash tá tranquilo, posso colocar 1 cm contra flecha, tá tranquilo. Posso reduzir a taxa de aço para uma barra de 8 de reforço e tá tranquilo. Ok? Por quê? Porque o voo é menor. Entendido? Essa é a questão principal. Você tem que pegar isso aqui, claro. Puxa uma linha daqui até aqui. E puxo uma linha daqui até aqui. Ó, e faço, digamos, uma região de maciço. Tá? Daí minha vigota pode ser menor. Minha estrutura pode ser menor. Eu acabo economizando bastante aqui, ó. Só por fazer a laje assim. Eu não preciso colocar a viga bem na ponta, igual as pessoas acham. Não. Isso aqui é um maciço. Tá? Então aqui eu vou ter o quê? Maciço digamos, de alvenaria aqui, ó, tá? Na primeira região aqui, tá? Depois disso, eu faço realmente aí a escada em si, tá? Daí ela apoia aqui nesse maciço, que tem uma viga embaixo, tá tranquilo. Tá? Isso aqui vai estar apoiado no piso, posso até calcular o peso adicional na viga, mas é um peso pequeno, ok? E acabo tendo uma laje bem mais leve, uma laje que vai ter o quê? Uma barra de 8 de reforço, e tá tranquilo, a flecha tá tranquila, no sentido de flecha, a flecha tá tranquilo, ok? E a laje suporta tranquilamente, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.